Olá, graça e paz, eu sou Luiz Oliveira e você está no canal Auxílio EBD. Estamos comentando a revista Lições Bíblicas Adultos da CPAD para o segundo trimestre de 2021. O título desta série de lições é Dons Espirituais e Ministeriais, servindo a Deus e aos homens com poder extraordinário. O escritor desta série de lições é o pastor Elinaldo Renovato de Lima. E hoje, meus irmãos, estaremos comentando a lição de número 5, que tem por título Dons de Elocução. A palavra elocução, segundo o dicionário, significa anunciar os pensamentos através das palavras. E no caso dos dons espirituais, significa alguém falar a mensagem recebida diretamente pela ação do Espírito Santo. E estes dons de elocução, segundo o pastor Antônio Gilberto, transmitem a mensagem de Deus para o seu povo. O textuário da lição está na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 14, versículos 2 e 3, e nos diz: Porque o que fala língua estranha não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende, e em espírito fala de mistérios. Mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. Já a verdade prática nos ensina: os dons de profecia, de variedades de línguas e de interpretação das línguas são para edificar, exortar e consolar a Igreja de Cristo. Então, queridos, aqui, na verdade prática, já encontramos a lista com os 3 dons chamados dons de elocução, que seriam a profecia, variedade de línguas e interpretação de línguas. São exatamente esses 3 dons que nós estudaremos hoje. Para a leitura bíblica em classe, temos 2 textos. O primeiro deles está em 1 Coríntios capítulo 12, versículos 7, depois versículos 10 a 12. E o segundo texto está no mesmo livro de 1 Coríntios, agora no capítulo 14, dos versículos 26 ao 32. Acompanhe a leitura, por favor. 1 Coríntios capítulo 12. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. E a outro a operação de maravilhas, e a outro a profecia, e a outro o dom de discernir os espíritos, e a outro a variedade de línguas, e a outro a interpretação das línguas. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Porque assim como o corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Agora o segundo texto, que está em 1 Coríntios capítulo 14. Que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para edificação. E se alguém falar língua estranha, faça-se isso por 2, ou quando muito 3, e por sua vez haja intérprete. Mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus. E falem 2 ou 3 profetas, e os outros julguem. Mas se a outro que estiver assentado for revelado alguma coisa, cale-se o primeiro, porque todos podereis profetizar, uns depois dos outros, para que todos aprendam e todos sejam consolados. E os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas. Glória a Deus. Como objetivo geral da lição nós temos apresentar os dons de elocução. Já como objetivos específicos temos 3. Para o tópico 1, expor biblicamente o dom de profecia. Já para o tópico 2, explicar o dom de variedade de línguas. E finalmente, para o tópico 3, examinar o dom de interpretação de línguas. Meus irmãos, gostaria de lembrá-los que, para aqueles que assim o desejarem, as notas de aula que eu utilizei para a gravação deste vídeo estarão disponíveis para download. O link para download está aqui logo abaixo na descrição deste vídeo. E se você está assistindo esta videoaula ali pelo nosso site Estudantes da Bíblia, o link para download das notas de aula estará logo abaixo do vídeo. Isto posto, vamos para o comentário. Introdução. O estudo da lição desta semana concentrar-se-á nos 3 dons classificados como os dons de elocução, que são a profecia, variedade de línguas e interpretação das línguas.
Lembrando, queridos, a definição da palavra elocução que fizemos no começo dessa lição, que seria pegar os pensamentos e transformá-los em palavras. Esses 3 dons citados aqui, que estaremos estudando hoje, são justamente utilizados para que nós possamos transmitir a mensagem de Deus para a vida das pessoas. E quando eu digo mensagem de Deus, é porque essa mensagem vem diretamente do coração de Deus. Vejamos o que o profeta Jeremias diz ali no seu livro, no capítulo 23, versículo 28, na Almeida Revista e Corrigida. O profeta que teve um sonho, conte o sonho, e aquele em quem está a minha palavra, fale a minha palavra com verdade. Que tem a palha com o trigo, diz o Senhor? Vejam, queridos, aqui nesse versículo de Jeremias, capítulo 23, diz assim, aquele em quem está a minha palavra. Esta frase aponta para aquela questão de quem recebeu a minha palavra, fale-a com verdade. E é exatamente essa a responsabilidade daqueles que são usados pelo Espírito Santo através dos dons de elocução. Falar a palavra com verdade. Apenas aquilo que Deus realmente está mandando, ministrando, inspirando e revelando nos nossos corações. E nem nada a mais e também nada a menos. Os propósitos desses dons especiais são os de edificar, exortar e consolar a Igreja de Cristo. Meus queridos, conforme nós vimos em aulas anteriores, tudo aquilo que Deus faz tem um propósito. E não poderia ser diferente a respeito dos dons espirituais. E no caso aqui dos dons de elocução, o texto de 1 Coríntios 14:3 fala claramente os seus objetivos: exortar, consolar e edificar. Isso porque os dons de elocução são manifestações, percebam, são manifestações sobrenaturais vindas de Deus e não podem ser utilizadas na igreja de forma incorreta. Assim, devemos estudar estes dons com diligência, reverência e temor de Deus, para não sermos enganados pelas falsas manifestações. Aqui, queridos, encontramos o ponto-chave a respeito destes dons, não apenas a respeito destes 3 de elocução, mas a respeito de todos os 9 dons espirituais, que são manifestações sobrenaturais vindas de Deus. E aqui, meus irmãos, existe um ponto importante a ser mencionado, pois o comentarista cita aqui que nós devemos estudar esses dons com diligência, reverência e temor de Deus para não sermos enganados pelas falsas manifestações. Como assim falsas manifestações? Entendam que por esses 3 dons serem manifestos através da nossa fala, da nossa palavra, eles são facilmente, abre aspas, manipuláveis. Por que eu digo isso? Porque o Espírito Santo, ele inspira aquele que está sendo usado através dos dons de elocução para que esta pessoa fale aquilo que o Senhor quer que fale. Porém, o Espírito Santo não nos obriga a isso. Ele inspira as pessoas que são usadas através desses dons e as pessoas manifestam aquilo que deveriam, manifestar aquilo que o Espírito Santo está inspirando nos seus corações. Porém, queridos, pelo fato de nós mesmos falarmos a palavra, é muito fácil dessas palavras serem manipuladas. Ou seja, nós não falarmos aquilo que o Espírito Santo quer que nós falemos. E é por conta disso que o comentarista menciona a respeito das falsas manifestações. Porque existem muitas pessoas que se declaram profetas, que se declaram usados pelo Espírito Santo, mas na realidade o que eles transmitem são simplesmente palavras que vêm do seu coração e não do coração de Deus. Então é por isso que nós precisamos ter bastante cautela em relação a estes 3 dons de elocução, principalmente o dom de profecia. Precisamos sim estar firmados na palavra de Deus, porque a palavra de Deus nos dá uma orientação clara e segura a respeito da veracidade ou não desse tipo de manifestação. Como ponto central da lição nós temos, os propósitos dos dons de elocução são os de edificar, exortar e consolar, conforme nós acabamos de mencionar. Vamos agora para o tópico 1, que nos diz dom de profecia, como encontramos ali em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 10. Subtópico 1. O que é o dom de profecia? De acordo com Stanley Horton,
O dom de profecia relatado por Paulo em 1 Coríntios 14 refere-se a mensagens espontâneas, inspiradas pelo Espírito, em uma língua conhecida para quem fala e também para quem ouve, objetivando edificar, exortar ou consolar a pessoa destinatária da mensagem. Notem, meus irmãos, então que o comentarista traz essa explicação do pastor Stanley Horton, dizendo que é uma mensagem espontânea, ou seja, é uma mensagem que Deus ministra ao coração da pessoa que está sendo usada, para que ela transmita esta mensagem à igreja, a uma pessoa específica, a um grupo de pessoas. Mas notem que é algo espontâneo. O Espírito Santo não nos obriga a isso, não nos obriga a que nós demos lugar a ele para a manifestação deste dom. É algo espontâneo, segundo a soberania e a decisão do Deus Todo-Poderoso. Profetizar não é desejar uma bênção a uma pessoa, pois essa não é a finalidade da profecia. Queridos, aqui chegamos num ponto bastante polêmico, porque há um costume, principalmente nas igrejas neopentecostais, de se estender as mãos para outras pessoas e se dizer, eu profetizo sobre a sua vida. Queridos, quando nós entendemos que a profecia precisa ser inspirada por Deus e precisa ser através da movimentação, através da manifestação do Espírito Santo nas nossas vidas, nós entendemos que todas essas iniciativas humanas de se estender as mãos sobre alguém e dizer eu vou profetizar sobre a sua vida, eu quero profetizar sobre a sua vida, tudo isso está errado de acordo com o que a Bíblia Sagrada nos ensina. Porque, queridos, nós como seres humanos não somos autorizados a profetizar sobre a vida de ninguém se Deus não estiver sobre as nossas vidas, nos mandando, nos motivando, nos impulsionando para isso. E não é o que eu desejo, não é aquilo que está dentro do meu coração, e sim a palavra que vem diretamente do coração de Deus para a igreja, para uma pessoa ou para um grupo de pessoas. Então entendam que profetizar não é o desejo de abençoar, não é abrir a boca, estender as mãos sobre uma pessoa e dizer eu quero profetizar sobre a sua vida. Não, queridos. A profecia precisa ser motivada, inspirada através da ação do Espírito Santo nas nossas vidas. Caso contrário, não é profecia. Caso contrário, será simplesmente nós manifestando o nosso desejo sobre a vida da pessoa. Isso não é profecia. Este procedimento, estender a mão, eu quero profetizar sobre a sua vida, não é bíblico. Isso não está de acordo com o que a Bíblia nos ensina. E nós, como assembleanos, evitemos esse tipo de comportamento, queridos. Nós não aprendemos assim, por isso que estamos aqui na Escola Dominical para continuar crescendo na graça e no conhecimento. Porque, queridos, profecia é coisa séria. Ela não pode vir do nosso coração, ela precisa vir do coração do Deus Todo-Poderoso. Inclusive, meus irmãos, tem um versículo bíblico que explica essa questão da profecia de uma maneira clara para todos nós. Eu gostaria de deixar para vocês. Vamos ler o que está ali em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 21, na Almeida Revista e Corrigida. Porque a profecia nunca foi produzida pela vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Vejam, queridos, está muito claro aqui. A profecia, ela não é produzida dentro do coração do homem, mas nós somos inspirados, impulsionados pelo Espírito Santo para trazer uma palavra profética para alguém. Deixemos Deus nos usar e nunca tentemos usar a Deus. Infelizmente, por falta de ensino da palavra de Deus nas igrejas, aparecem várias aberrações concernentes ao uso incorreto deste dom. Não poucos crentes e igrejas locais sofrem com as consequências das falsas profecias. Falsas profecias aqui, o comentarista está dizendo que são profecias que não provêm de Deus, e sim de algum outro lugar, o coração do homem, do próprio coração do diabo, mas não vem de Deus. E são essas profecias que têm causado bastante escândalo no meio da igreja, enfraquecendo cristãos, fazendo pessoas se entristecerem grandemente, porque as pessoas recebem uma palavra achando que é o Senhor que está falando e na realidade é o homem ou mesmo o inimigo das nossas almas usando alguém para falar. E isso, meus irmãos, é bastante entristecedor.
Mas percebam que, conforme eu mencionei, a palavra de Deus nos dá recursos, nos dá arma, nos dá condições de nós verificarmos se essas mensagens são de Deus ou não. Porque a palavra de Deus é a nossa regra de fé e prática. Ela é a nossa bússola, é onde nós encontramos a verdadeira profecia de Deus para as nossas vidas. Na Bíblia, queridos, nós temos tudo aquilo que nós precisamos. Vamos nos aprofundar cada vez mais no conhecimento desse livro sagrado, porque isso trará grandes vitórias para a nossa vida. Apesar de exortar-nos a não desprezar ou sufocar as profecias na igreja local, as Escrituras orientam-nos a que examinemos tudo, julgando e discernindo pelo Espírito o que está por trás das mensagens. Toda profecia espontânea deve ser julgada. Meus queridos, julgar a profecia é mandamento bíblico. Aqui o comentarista menciona, que a Bíblia nos diz para que nós não desprezemos as profecias. As profecias são armas tremendas nas mãos do Senhor que a igreja precisa usar para que o nome do Senhor seja glorificado. Mas por conta dos grandes escândalos, por conta das grandes profetadas, não são profecias, são profetadas, porque não vem do coração de Deus, muita confusão, conforme eu mencionei, muita tristeza, muita angústia tem acontecido no meio do povo. Mas mesmo assim, queridos, a Bíblia diz para que nós não desprezemos as profecias, mas que nós julguemos as profecias para saber se elas são de Deus ou elas estão vindo de algum outro lugar que não do coração de Deus. É mandamento bíblico que nós façamos isso, julguemos as profecias. Quando nós comparamos as profecias com a palavra de Deus, nós recebemos a revelação a respeito de que se essa profecia realmente vem de Deus ou não. Subtópico 2, a relevância do dom de profecia, ou seja, a importância. O dom de profecia é tão importante para a Igreja de Cristo que o apóstolo Paulo exortou a sua busca. Não obstante, ele igualmente recomendou que o exercício desse dom fosse observado pela ordem e cuidado nos cultos. Eu gostaria de ler esse versículo de 1 Coríntios 14, versículo 1, na Nova Versão Internacional. Sigam o caminho do amor e busquem com dedicação os dons espirituais, principalmente o dom de profecia. Notem, meus irmãos, que nessa tradução encontramos o imperativo, uma ordem de Paulo para que nós busquemos os dons espirituais, principalmente o dom de profecia. Notem aí a importância deste dom na vida da igreja. Conforme eu mencionei, muitas pessoas estão se escandalizando por causa das falsas profecias. Mas, queridos, não desprezemos essa ferramenta tão importante. Aprendamos a discernir o que vem de Deus e o que não vem. O caminho não é desprezar. O caminho não é sufocar a manifestação de Deus. O caminho é nós aprendermos a separarmos o joio do trigo. Separarmos aquilo que é palavra profética, que vem justamente do coração de Deus, daquilo que está vindo do coração do homem ou mesmo do coração do inimigo das nossas almas. Nós precisamos nos aprofundar no conhecimento bíblico para adquirir essa condição de julgar as profecias corretamente. Os crentes de Corinto deveriam julgar as profecias quanto ao seu conteúdo e a origem de onde elas procedem, pois elas possuem 3 fontes distintas: Deus, o homem ou o diabo. Aqui, meus irmãos, é a confirmação do que acabamos de mencionar sobre a necessidade de nós estarmos julgando a profecia, justamente para nós discernirmos, através do que a Bíblia Sagrada nos diz, de onde está vindo esta palavra, abre aspas, proféticas. Porque, como o comentarista mencionou, existem pelo menos 3 origens: o coração de Deus, o coração do homem ou o próprio inimigo das nossas almas, que inspira as pessoas a falar aquilo que ele quer que elas falem. E essa questão, queridos, nos mostra então a importância, mais uma vez. Notem, eu estou sendo bastante repetitivo nessa questão do aprofundamento da palavra, na palavra de Deus. Mas é só a palavra de Deus que nos dá recursos, meus queridos, para não sermos enganados pelas falsas profecias. Somente o conhecimento, o aprofundamento no conhecimento da palavra é que nos dá recursos para que nós não sejamos enganados.
Então notem a importância dessa questão na vida de todo cristão, principalmente quando se refere aos dons espirituais, notadamente o dom de profecia. Devemos nos cuidar, pois a Bíblia, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, mostra ações dos falsos profetas. Notem, o comentarista está dando muita ênfase nessa questão da falsa profecia. Continuando, o Senhor Jesus nos alertou: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Vigiemos. E aqui, meus irmãos, nessa questão dos lobos, dos falsos profetas, que nós encontramos mais uma orientação bíblica, de nós ficarmos olhando para os frutos dessas pessoas. Porque pelos frutos que essas pessoas geram, é que nós vamos conhecer quem elas são. Precisamos sim ter o conhecimento bíblico, como eu mencionei aos irmãos, nos aprofundarmos no conhecimento da Bíblia, mas também nós devemos ficar alertas e vigilantes, olhando os frutos daqueles que se intitulam profetas, daqueles que se dizem, detentores da palavra, da revelação de Deus em suas vidas. Vamos ficar de olho nos frutos dessas pessoas, para saber realmente se essas pessoas são profetas de Deus ou se estão trazendo mensagens do seu próprio coração ou então de uma outra terceira fonte que nós acabamos de mencionar. Queridos, somos constrangidos pela Bíblia Sagrada a estarmos em constante vigilância, porque muitos querem roubar a nossa coroa e nós precisamos estar vigiando para, conforme Apocalipse, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Proteja o que você tem. Protejamos, irmãos, que nós possamos proteger aquilo que nós já temos recebido do Senhor, para que ninguém venha roubar a nossa coroa, roubar a nossa salvação. Por isso, queridos, é muito importante a nossa comunhão com o Espírito Santo e o nosso aprofundamento no conhecimento bíblico. São as duas coisas mais importantes que nós, como cristãos, precisamos fazer nesta vida. Nos aproximarmos do Espírito Santo em comunhão perfeita, em comunhão intensa, e também nos aprofundarmos no conhecimento bíblico, que é a nossa lâmpada, que é a nossa bússola, que é o guia que vai nos ajudar a chegarmos nas mansões celestiais. Glórias ao nome do Senhor. Subtópico 3, propósitos da profecia. A profecia contribui para a edificação do crente. Ali em 1 Coríntios 14, 13, onde encontramos aqueles 3 objetivos, consolar, exortar e edificar da profecia, que nós acabamos englobando em todos os dons de elocução, aqui o comentarista faz uma distinção em relação a que a profecia ajuda na edificação. Notem que a edificação é um dos 3 objetivos: exortar, edificar e consolar. E no caso da edificação, nesse caso, desse subtópico 3, o comentarista está dando uma ênfase especial na questão da edificação. Ou seja, através da profecia, nós cristãos, nós recebemos material do céu, revelação do céu, recebemos uma palavra que vem trazer fortalecimento da nossa fé, porque nós comprovamos Deus falando diretamente aos nossos corações. Inclusive, nós encontramos ali em 1 Coríntios 14, 4, uma questão bastante importante nesse versículo. Notem, vamos ler na Almeida Revista e Corrigida. O que fala língua estranha edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. Vejam, meus irmãos, então, que em 1 Coríntios 14, 4, nesse versículo que nós lemos, é a confirmação de que a profecia realmente atua na edificação. Se você já recebeu uma palavra profética que você tem certeza que veio do coração de Deus, você deve se lembrar da alegria que aquilo causou no seu coração, do contentamento que aquilo causou no seu homem interior, pois você recebeu uma palavra diretamente do coração de Deus, mostrando que Deus se preocupa com você, mostrando que Deus está olhando para você e que Deus tem planos para a sua vida. Queridos, isso é uma coisa que nos fortalece a fé de uma forma maravilhosa. Glórias ao nome do Senhor. Então a palavra profética realmente ela vem edificar, ela vem contribuir para o nosso fortalecimento espiritual. Porém, ainda existe muita confusão a respeito do uso dos dons de elocução e em especial ao de profecia e a sua função, conforme nós mencionamos. Há líderes permitindo que as igrejas que lideram sejam guiadas por supostos profetas.
Meus irmãos, aqui é bastante complicada essa questão, porque nós encontramos realmente muitas vezes isso acontecendo. Líderes que, no meu entendimento, não têm intimidade, não cultivaram uma intimidade com o Espírito Santo. E por conta disso, eles acham que estão sozinhos nessa história toda. Acabam lançando mão de consultar profetas para que eles possam ter orientações para conduzir o trabalho do Senhor. Queridos, isso é um erro muito grande, muito grande. Um líder procurar um profeta, procurar uma palavra profética em relação a alguma grande dúvida, alguma grande estratégia. Queridos, quando Deus quer falar conosco, Deus manda profetas até nós, com uma palavra profética, e nós, quando recebemos a palavra, recebemos também a convicção de que aquilo é Deus falando conosco. Nós, como crentes comuns, vamos dizer assim, nós, como cristãos regulares, não podemos andar correndo atrás de profeta. Imagina um líder, muito menos. O líder precisa ter comunhão com Deus, precisa desenvolver a comunhão com o Espírito Santo, porque o Espírito Santo tem tudo aquilo que nós precisamos, queridos. O Espírito Santo revela, o Espírito Santo nos orienta, o Espírito Santo nos dá estratégias para aqueles que estão à frente do trabalho possam conduzir o seu trabalho, conduzir aquela igreja, conduzir aquele rebanho de acordo com a vontade de Deus. Nós não precisamos correr atrás de profetas. Inclusive, nós temos no livro do Apocalipse uma repreensão fortíssima do Senhor Jesus Cristo ao pastor da igreja de Tiatira, que ele estava permitindo que uma profetisa, que não era de Deus, influenciasse o povo para o pecado. Vamos ler o que está ali em Apocalipse, capítulo 2, versículo 20, na Almeida Revista e Corrigida. Mas tenho contra ti o tolerares que Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensine e engane os meus servos para que se prostituam e comam dos sacrifícios da idolatria. Vejam, queridos, lá no início, na igreja primitiva, já se manifestavam os falsos profetas. E no caso aqui da igreja de Tiatira, o pastor foi duramente repreendido pelo Senhor Jesus Cristo, porque ele estava tolerando que uma pessoa que se dizia profetiza estivesse fazendo que o povo do Senhor pecasse contra o seu Deus. Queridos, o nosso orientador, o nosso consolador é o Espírito Santo. Se Deus quer falar conosco através de um profeta, Ele vai levantar este profeta, Ele vai enviar este profeta ao nosso encontro e nós saberemos, pelo testemunho interior do Espírito Santo dentro do nosso coração, nós saberemos que é o Senhor falando conosco. Nós não precisamos correr atrás de profeta. Deus continua falando conosco, principalmente dentro da Bíblia Sagrada. Aquele que lê a Bíblia, glória a Deus, sempre está ouvindo a voz de Deus. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. A igreja de Jesus Cristo deve ser conduzida segundo as Escrituras, pois esta é a inerrante palavra de Deus. A Bíblia Sagrada, a profecia por excelência, deve ser o manual do líder cristão, como nós acabamos de mencionar. Outros líderes, também erroneamente, não tomam decisão alguma sem antes consultar um profeta ou uma profetisa. Estes profetizam aquilo que as pessoas querem ouvir e não o que o Senhor realmente quer falar. Todavia, a palavra de Deus alerta-nos a que não ouçamos tais falsários. Queridos, aqui é mais um ponto que está ligado ao ponto anterior, quando o líder da igreja não toma nenhuma decisão sem antes consultar um profeta ou uma profetisa. Mais uma vez eu digo aos irmãos, isso mostra falta de comunhão com o Espírito Santo. Isso mostra que este líder precisa se dedicar mais à oração, mais à leitura da palavra, mais em tempo de qualidade com o Espírito Santo, para que ele receba diretamente do Espírito Santo as orientações que ele necessita para exercer o seu trabalho de liderança junto à igreja, junto a um grupo, junto aos irmãos. Repetindo o que eu já falei anteriormente, nós não precisamos correr atrás de profetas. Quando Deus quer falar conosco através de algum profeta, Deus levanta alguém e leva ao nosso encontro. Nós não precisamos ir atrás de nenhum tipo de profeta, porque quando Deus quer falar, Ele fala. Glórias ao nome do Senhor.
Inclusive, encontramos na Bíblia um exemplo muito importante de como o Espírito Santo pode trabalhar junto à liderança das igrejas. Vamos ler o que está ali em Atos dos Apóstolos, no capítulo 13, versículo 2, na Almeida Revista e Corrigida. E servindo eles ao Senhor e jejuando, notem, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Vejam, meus irmãos, o Espírito Santo se manifestou na igreja, trazendo orientações claras a respeito do que ele queria que Saulo e Barnabé fizessem. É assim que o Espírito Santo trabalha, queridos. Quando estamos orando, quando estamos jejuando, quando estamos lendo a palavra, nós estamos abrindo a porta para que o Espírito Santo se manifeste nas nossas vidas, trazendo orientação, trazendo esclarecimento e trazendo sabedoria para que nós tomemos as decisões segundo a sua vontade. Chegamos agora ao tópico 2, variedade de línguas, segundo está ali em 1 Coríntios, capítulo 12, e também versículo 10. Subtópico 1. O que é o dom de variedade de línguas? De acordo com o teólogo pentecostal Thomas Hoover, o dom de línguas é a habilidade de falar uma língua que o próprio falante não entende, para fins de louvor, oração ou transmissão de uma mensagem divina. Notem, meus queridos irmãos, que por essa definição do pastor Thomas Hoover, nós vemos que para que alguém fale em variedade de línguas, precisa necessariamente haver a atuação do Espírito Santo ali, porque a pessoa estará falando uma palavra, uma língua que ela mesma não entende. Então notem essa questão da necessidade da operação do Espírito Santo para a manifestação deste dom de variedade de línguas. Existem muitas pessoas que brincam por aí decorando, línguas estranhas. Isso, queridos, no meu entendimento, é profanação do que é sagrado. Línguas estranhas, que são manifestações do Espírito Santo, não podem ser objeto de chocarrice, de piadas, de brincadeiras, porque são coisas muito sérias e importantes na edificação da igreja do Senhor. E é importante também nós fazermos uma distinção, pois a Bíblia fala que nós temos pelo menos 2 tipos de línguas. Nós temos as línguas dos homens, que são todos os idiomas e dialetos que são falados entre os homens aqui na terra, e também nós temos as línguas dos anjos, que são as línguas faladas nas regiões celestiais. Vamos ler o que está escrito ali em 1 Coríntios capítulo 13, versículo 1, na Nova Almeida atualizada. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa ou como o símbolo que retine. Então aqui Paulo cita pelo menos 2 tipos de línguas, línguas dos homens e línguas dos anjos. São as línguas que alguém usados pelo Espírito Santo pode falar quando manifesta este dom de variedade de línguas. Segundo Stanley Horton, alguns ensinam que, por estarem alistados em último lugar, estes dons são os de menor importância. Ele acrescenta que tal conclusão é insustentável, pois as 5 listas dos dons encontrados no Novo Testamento colocam os dons em ordens diferentes. O dom de variedade de línguas é tão importante para a igreja quanto os demais apresentados em 1 Coríntios 12. Eu realmente, meus irmãos, já vi algumas pessoas, principalmente eu estava vendo um vídeo de escola dominical por esses dias, e o pastor que estava me ensinando, ele estava classificando os dons por sua ordem de importância. Queridos, desculpem, mas eu não consigo entender, não consegui aceitar esse tipo de coisa, porque nós não encontramos evidências bíblicas a esse respeito. A única evidência bíblica que nós encontramos é que o dom de profecia é superior ao dom de variedade de línguas se a pessoa que fala em línguas não conseguir interpretar. Essa é a única questão que nós vemos claramente exposta na Bíblia a respeito da profecia. Mas dizer, por exemplo, que profecia é mais importante do que variedade de línguas, mais importante do que interpretação de línguas, eu não vejo fundamento, eu não encontrei fundamento bíblico para isso. Se os irmãos tiverem alguma indicação a esse respeito, por favor, deixem aqui nos comentários. Mas eu não encontrei evidências bíblicas, por exemplo, que a palavra de sabedoria é mais importante do que a palavra da ciência, é mais importante do que o discernimento de espíritos. Eu não encontrei esse tipo de classificação nas páginas da Bíblia. Se os irmãos tiverem alguma indicação a respeito disso,
fundamentado na Bíblia, os irmãos, por favor, mencionem aqui embaixo nos comentários para que nós discutamos, conversemos a esse respeito. Subtópico 2, qual a finalidade do dom de variedade de línguas? O primeiro propósito é a edificação da vida espiritual do crente. As línguas, ao contrário da profecia, não edificam ou exortam a igreja. Elas são para a devoção espiritual do crente que recebe este dom. À medida que o servo de Deus fala em línguas estranhas, vai sendo também edificado, pois o Espírito Santo o toca e renova diretamente. Queridos, aqui o comentarista menciona que o primeiro propósito é a edificação da vida espiritual do crente. Eu concordo com ele, porque quando nós oramos em línguas estranhas, nós estamos sendo edificados, nós estamos sendo tocados pelo Espírito Santo, mesmo que o nosso entendimento fique sem fruto, porque isso é bíblico. Porém, queridos, nós não podemos nos esquecer que a questão da variedade de línguas também serve para edificar a igreja quando há interpretação dessas línguas. Então vejam que tem pelo menos um duplo objetivo: o crescimento pessoal do cristão, mas também pode trabalhar na edificação da igreja quando há interpretação destas línguas, porque aí ela se equipara à profecia. Nós veremos um pouquinho mais para frente que a profecia é algo que não precisa de um dom auxiliar. Já a variedade de línguas, necessariamente para que a igreja seja edificada, precisa vir acompanhada da interpretação dessas línguas. Porque uma língua estranha, quando ela é interpretada, ela se equipara à profecia, ela fica do mesmo tamanho. Por quê? Porque ela edifica, porque ela exorta, porque ela consola, como diz a Bíblia Sagrada. Então o comentarista diz aqui que o primeiro propósito é edificar a edificação pessoal, realmente, é um dos, talvez eu não tenha encontrado essa classificação na Bíblia, que a variedade de línguas primeiro edifica o cristão para depois edificar a igreja. O que nós encontramos é que normalmente o cristão que fala língua estranha não tem quem interprete muito próximo. Então, normalmente, esse crente está se edificando. Mas eu também não encontrei assim uma classificação. Primeiro edifica a si mesmo, mas também se depois edifica a igreja. Na realidade no meu entendimento, se tiver quem interprete, a edificação também virá para a igreja. Não havendo quem interprete, realmente a edificação fica só para o cristão, porque ele é edificado no que diz respeito à vida espiritual. Subtópico 3, a atualidade do dom. É preciso deixar claro que a variedade de línguas não é um fenômeno exclusivo do período apostólico. O Senhor continua abençoando os crentes com esse dom e cremos que assim o fará até a sua vinda. No dia de Pentecostes, todos os crentes reunidos no cenáculo foram batizados com o Espírito Santo e falaram noutras línguas pelo Espírito. É um dom tão útil à vida pessoal do crente em nossos dias quanto foi nos dias da igreja primitiva. Meus irmãos, essa questão da atualidade do dom de variedade de línguas, para nós pentecostais, nem deveria ser discutida, porque nós temos, além do testemunho bíblico a respeito disso, Paulo ensinando ali em 1 Coríntios 14 a respeito do uso destes dons, que não era nem mais a igreja primitiva que nós consideramos que era a de Jerusalém, né? A igreja primitiva nós consideramos aquela que se formou em Jerusalém. Quando Paulo começou a ministrar ali em Corinto, já não era a mesma igreja lá de Jerusalém, porque essa igreja de Corinto era formada por gentios. E Paulo estava ali em Corinto regulamentando o uso das línguas estranhas. Então nós vemos que já começou lá atrás a questão da manifestação dos dons espirituais, da variedade de línguas, e segue até hoje. Então nós temos exemplos bíblicos, ensinamentos bíblicos sólidos a esse respeito, e hoje nós pentecostais temos mais uma comprovação, queridos, que é a nossa experiência. Vejam que eu já falei aqui algumas vezes e vou repetir. Nós não podemos fundamentar nenhum tipo de doutrina baseado na nossa experiência pessoal. Nós temos que basear as doutrinas bíblicas na palavra de Deus. Nós precisamos provar ou considerar as doutrinas bíblicas quando elas estão claramente expostas na Bíblia Sagrada. E não podemos
considerar uma doutrina baseada tão somente na nossa experiência pessoal. Mas no caso da variedade de línguas, nós temos a experiência pessoal para comprovar o que está escrito na Bíblia. A Bíblia diz que os dons, e os sinais seguirão aos que crerem. Nós cremos, recebemos o batismo no Espírito Santo e somos usados pelo Consolador através da variedade de línguas. Então, queridos, nós realmente acreditamos que o dom de variedade de línguas é para hoje, porque nós mesmos experimentamos essa dádiva maravilhosa. Glórias ao nome do Senhor. Chegamos agora ao tópico de número 3, que nos diz interpretação das línguas, também baseado em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 10. Subtópico 1, definição do dom. Thomas Hoover ensina que a interpretação das línguas é a habilidade de interpretar no próprio vernáculo, ou seja, na nossa própria língua, aquilo que foi pronunciado em línguas. E aqui, meus irmãos, é importante nós frisarmos que essa habilidade não está ligada à habilidade humana, mas sim é um recurso operado pelo Espírito Santo que dá à pessoa usada através deste dom a condição de interpretar o que está sendo falado em língua desconhecida e falar no nosso próprio idioma, como diz aqui o comentarista, no próprio vernáculo, ou seja, na nossa própria língua. A pessoa ouve a língua estranha, o Espírito Santo atua no coração e na mente desta pessoa e ela passa na língua portuguesa aquilo que ela está ouvindo em outras línguas. É assim que se dá, assim que se manifesta este dom de interpretação de línguas. Na igreja de Corinto havia certa desordem no culto com relação aos dons espirituais, por isso Paulo os advertiu dizendo: e se alguém falar língua estranha, faça-se isso por 2 ou quando muito 3, e por sua vez haja intérprete. Mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus. Nós já mencionamos essa questão em outras aulas a respeito dessa necessidade de termos ordem no culto. Queridos, essa questão que nós muitas vezes vemos, principalmente nas igrejas menores, em que as pessoas falam língua estranha, inclusive no púlpito, as pessoas pregando e fazem questão de chegar o microfone na boca para falar língua estranha. Queridos, isso, biblicamente falando, está errado. Só podemos falar língua estranha em público quando temos intérprete, quando há interpretação. Então, aquelas pessoas que falam língua estranha no púlpito e não há intérprete, isso está errado pelo que a Bíblia está dizendo. Inclusive, eu já mencionei isso aqui em aulas anteriores, talvez trimestres anteriores. Eu sou paulistano, nasci na capital de São Paulo, aceitei Jesus numa igreja lá de Itaquera, pastor José Pereira da Silva, setor 9, Itaquera, e nós íamos muito na nossa sede ali no Belenzinho, em São Paulo. E nós víamos, eu reparava, por exemplo, aqueles pastores mais idosos, mais experientes, pregando ali na nossa sede do Belém, quando eles sentiam a graça de Deus vir sobre ele, a unção do Espírito Santo, você não via meus irmãos, falar em língua estranha no microfone. Ele tirava o microfone da boca, virava o rosto assim e falava em língua estranha para ele, porque ele estava obedecendo o mandamento bíblico que diz: quando não há interpretação, não fale língua estranha para a igreja. E hoje, queridos, por falta de conhecimento, muitas pessoas estão usando este dom de forma errada, trazendo confusão para aqueles que ouvem. Queridos, vamos ver o que a Bíblia está dizendo, vamos aplicar este conhecimento bíblico. Língua estranha não é para ser falada na igreja para as pessoas quando não há interpretação, principalmente quando subimos no púlpito. Quando vamos pregar, você recebe a graça de Deus, não fale língua estranha ao microfone, tire do microfone. Se você quiser explodir língua estranha em cima do púlpito porque está cheio da unção, glória a Deus, mas não fale essas línguas estranhas no microfone, porque não há intérprete. E se não há intérprete, você está incorrendo num erro em relação ao que ensina a palavra de Deus. Você e eu, que somos professores, temos sobre os nossos ombros, queridos, a importante missão de orientar os nossos alunos a que obedeçam, a que cumpram, a que sigam as orientações que nós encontramos na palavra de Deus. Glórias ao nome do Senhor. Subtópico 2. Há diferença entre dom de interpretação e o de profecia? Embora haja semelhança,
são distintos. O dom de interpretação de línguas necessita de outra pessoa, também capacitada pelo Espírito Santo, para que interprete a mensagem e a igreja seja edificada. Do contrário, os crentes ficarão sem entender nada. É o que eu acabei de falar há pouco, meus irmãos. A profecia é um dom que, vamos dizer assim, que executa tudo de forma isolada. Somente o dom de profecia já é suficiente, porque a pessoa vai transmitir a palavra de Deus no nosso idioma. Já a pessoa que é usada em variedade de línguas, para que a igreja seja edificada, ela necessariamente precisa ser acompanhada de uma outra pessoa, ou ela mesma, se ela tiver a manifestação dos dois dons, tanto a variedade de línguas quanto a interpretação das línguas, para que a igreja seja edificada. Então, enquanto a profecia é um dom que se resolve sozinho, a variedade de línguas é um dom que é dependente de um outro dom para poder trazer edificação para a igreja. Essas coisas que eu estou falando, queridos, tudo está apontando no que diz respeito à edificação da igreja. Porque a edificação pessoal, conforme o comentarista pontuou, aquele que fala em línguas está se edificando, está trabalhando na sua edificação pessoal. Mas para que a igreja seja edificada, necessariamente é preciso que haja intérprete. A Bíblia é muito clara a esse respeito. Já no caso da profecia, não existe necessidade de um intérprete, como nós acabamos de mencionar. Estevão Ângelo de Souza definiu bem essa questão quando disse que não haverá interpretação se não houver quem fale em línguas estranhas, ao passo que a profecia não depende de outro dom. Conforme eu mencionei, a profecia é um dom que se resolve sozinho. Já a variedade de línguas é um dom que depende, para que a igreja seja edificada, da presença de alguém que seja utilizado, seja usado pelo Espírito Santo na interpretação destas línguas. Queridos, estamos chegando ao final desta lição. Esse tema tratado hoje é um tema bastante conhecido para todos nós, que somos pentecostais, que temos algum tempo aí na jornada cristã, mas é sempre bom nós relembrarmos esses pequenos detalhes para que nós possamos nos aperfeiçoar no entendimento deste tão importante assunto. Vamos então para a conclusão. Ainda que haja muitas pessoas em diversas igrejas que não aceitem a atualidade do batismo com o Espírito Santo e dos dons espirituais, que são os chamados cessacionistas, Deus continua abençoando os crentes com as suas dádivas. Portanto, não podemos desprezar o dom de profecia, o de falar em línguas estranhas e o de interpretá-las. Porém, façamos tudo conforme a Bíblia, com sabedoria, decência e ordem. Agindo dessa forma, Deus usará os seus filhos para que sejam portadores das manifestações gloriosas dos céus. Queridos, com esta aula terminamos então a explanação dos dons espirituais e a partir da semana que vem estaremos começando a estudar os dons ministeriais para a glória de Deus. Muito obrigado então pela sua presença, pela sua oração, pelo seu apoio, por tudo que os irmãos têm feito pelo nosso humilde trabalho. Contamos com as vossas orações, meus irmãos, pois somos muito necessitados delas. Se Deus quiser, na próxima semana estaremos de volta para o comentário da lição de número 6. Graça e paz, que Deus vos abençoe.